No Poder do Espírito. 26ª Consciência Cristã. De 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã. Juntos no Poder do Espírito. Campina Grande, quarta-feira, 7 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia do Gráfico. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão desta palavra que nós ministramos durante esses dias e eu creio que você será profundamente enriquecido e abençoado. Antes, porém, quero lembrar a toda a sociedade campinense que amanhã, dia 8 de fevereiro, terá início a abertura da 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Inclusive, não perca o programa de amanhã, quando o reverendo Helder Faber, protagonista do Encontro para a Consciência Cristã, estará sendo entrevistado em nosso programa. Você precisa de ouvir as informações, tomar conhecimento de tudo que vai acontecer durante este mega encontro. O Parque do Povo está esperando chegar a hora de abertura, do início deste encontro histórico em todo o nosso país, em toda a nossa região, até porque estão vindo caravanas oriundas de várias regiões do nosso país, norte, sul, leste, oeste. Então, Campina Grande vai se transformar num grande evento que esperamos supere os demais encontros, segundo o pastor Helder Faber. Portanto, você deve estar preparando a sua família e o seu coração para durante esses dias ser profundamente abençoado. Fiquemos, portanto, com a conclusão desta palavra que nós ministramos durante esses dias. Nos aguarde. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Descansa no Senhor, espera no Senhor, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Nós conhecemos esse texto de cor salteado na ponta da língua, mas na prática a gente não quer ingerir isso aí. Jeremias no capítulo 1, versículo 12, a parte B diz, o Senhor diz a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isaías 64, versículo 4, foi a mensagem que eu preguei aqui na noite de Ano Novo. Nós encontramos uma promessa de Deus que todo cristão deveria ter isso em mente, em seu coração. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Josué capítulo 21, versículo 24, versículo 45, é bom a gente ouvir esse texto também, 24, 45 de Josué. Vinte e um, 45, desculpem, 21, 45 de Josué. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, tudo, não ficou uma vírgula sem se cumprir. Então essa característica, ela é imbatível, confiar e crer nas promessas de Deus, as quais são infalíveis por serem fiéis e verdadeiras. Essa é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, é isso que nos diz a Escritura. E quando a gente diz aqui confiar e crer, irmão, às vezes você precisa de esperar dias, semanas, meses e às vezes até anos, mas não desista, confie e creia. Eu estou lembrando aqui, como ilustração, missionária Marisa, eu estou me dirigindo à irmã, porque a irmã foi betelina e conheceu o pastor
inglês, pastor Bill Wilson, foi professor seu também, né? Inglês, natural da Inglaterra. Bill Wilson contava uma história que era o testemunho dele. Ele era filho de pais cristãos, mas ele, quando ficou rapazinho, enquanto era criança, ia para a igreja, mas ficou rapazinho, adulto, e ele então optou por ser lutador de ringue, né? De boxe. Então ele tinha muitas lutas e ele foi conquistando títulos e mais títulos. Cada título que ele conquistava dava mais desejo dele continuar enfrentando os desafios, os adversários. Só que quando ele chegava em casa, chegava todo ensanguentado. Era murro que levava hematoma nos olhos, os olhos inchados, sangrava pela boca, sangrava pelas narinas, de tanto murro que ele levava. Só que todas as vezes que ele saía para lutar no boxe, ele saía de casa, a mãe dele estava de joelhos, orando por ele, chorando, clamando, para que aquele filho deixasse aquela vida, porque ela via que ele chegava espancado, chegava com o título, mas chegava todo ensanguentado, e aquilo fazia com que a mãe dele sofresse. Ele contou esse testemunho numa sala de aula, experiência da conversão dele. E passaram-se anos, a mãe nunca desistia. Todas as vezes que ele ia para o boxe, lutar boxe, a mãe, ela estava de joelho. Ele abria a porta, ela estava de joelho, orando por ele, para que ele deixasse aquela vida. E aquela imagem da mãe dele de joelho, orando por ele, durante semanas, meses e anos, ficou gravada na sua memória. E ele conta que quando foi um dia, ele foi para a última luta que ele teve, ele apanhou muito, até essa parte do nariz ele quebrou, fraturou essa parte, esse osso nasal, fraturou. E ele chegou, quando ele chegou, a mãe continuava de joelhos. Ele abriu a porta e se ajoelhou ao lado da mãe dele, e chegou para a mãe dele e disse: minha mãe, as suas orações foram ouvidas. Essa foi a última vez que eu subi ao boxe, porque Deus me fez mostrar que eu não posso nem devo continuar naquela vida que eu levava. A partir de hoje, sua oração foi honrada, sua oração foi ouvida. E se abraçaram juntos orando, e a mãe agradeceu porque o seu filho estava ali como resposta das suas orações, semanas, meses e anos. Ele contou esse testemunho numa sala de aula lá no seminário. Bill Wilson, professor, não sei se ele ainda é vivo, mas resposta de oração. Então, confia e creia nas promessas de Deus, as quais são infalíveis. Deus prometeu, através da sua palavra: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pela conversão do seu marido, não desista de orar pela libertação de um filho drogado, seja qual for a situação, porque sua oração será ouvida. Confie, creia nas promessas de Deus, as quais são infalíveis por serem fiéis e verdadeiras. Qual o pai que, se o filho tiver com fome, lhe pedir um ovo, vai lhe dar uma serpente? Qual o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ore, creia e confia. A quinta característica, vai dar tempo a gente concluir. Estejamos prontos e decididos a fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. E eu queria tomar como exemplo Abraão, lá no livro de Gênesis. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não perguntou: Senhor, fica para o norte ou fica para o sul? Senhor, quem é que vai me receber quando eu chegar lá? Eu não tenho nenhum parente. Senhor, quem é? Me mostra aí. Senhor, eu vou me dar com o clima de lá?
Senhor, será que minha esposa vai se dar com o clima lá desse lugar? Que o Senhor ainda vai mostrar? Como é que vai ser lá quando eu chegar? Ele não questionou com Deus. Ele não questionou com Deus. Ele simplesmente obedeceu. Essa é uma das características de um cristão abençoado por Deus. Ele simplesmente está pronto para obedecer, ainda que seja contrário à sua própria vontade. A vontade de Deus, irmãos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, é isso que nos diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. E muita gente, às vezes, não vai achar bom a vontade de Deus, porque a vontade de Deus pode ser que, dentro daquela situação, seja de sofrimento, seja incômoda, seja inconveniente, seja desconfortável, mas é a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus para com José? Conforme vemos na sua biografia histórica, humilhado pelos irmãos, simularam a morte do rapaz, foi vendido como escravo, foi caluniado quando esteve lá na casa de Potifar pela mulher deste, foi preso, humilhado. Tudo isso era um desconforto para José, mas estava dentro da vontade de Deus. Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. E o Senhor simplesmente disse: Paulo, a minha graça te basta. Deus estava mostrando que Paulo não deveria pedir para que Deus tirasse aquele espinho, nem que removesse, mas que ele passasse a conviver, a aceitar aquele espinho na carne. Irmãos, nós precisamos de entender que no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 10, eu já citei para vocês, Jesus no Pai Nosso, ele diz: venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, estou concluindo já essa parte aqui para ir adiante. Evangelho de João 4, 34. Citei também já, Jesus disse: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Abraão, voltando aqui, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra a um lugar que eu te mostrarei. Aí o Senhor diz lá ainda: anda na minha presença, sê tu uma bênção. Abraão precisava apenas de andar na presença de Deus, e nisso consistiria em ele ser abençoado. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando eu saí do seminário, eu não queria vir para Campina Grande. Eu não queria vir para Campina Grande. A minha vontade era ficar na capital, em João Pessoa. Eu não queria vir para Campina Grande. Achava a cidade bonita, mas eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte: se eu fechar os meus olhos, o lugar que eu terei como honra de ser sepultado chama-se Campina Grande. Você vê como é que são as coisas, né? Como eu não queria vir para Campina Grande, eu fiz um bocado de prova, como eu disse a vocês, que não se cumprisse. E o que eu pedi que não se cumprisse, se cumpriu. O que eu pedi que não se cumprisse foi exatamente o que Deus fez com que acontecesse, para que eu me convencesse que era para eu vir. E ai de mim se eu não tivesse vindo. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Você quer ser abençoado? Então esteja pronto e decidido a fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. É isso que vai consistir em você ser abençoado.
Pode ser que a princípio, logo em primeira mão, de primeira vista, assim, primeira mão, você diga, mas eu não estou gostando. Não interessa, mas é a vontade de Deus, eu vou fazer. Foi o que eu disse na época, quando eu não queria vir para cá. Eu pedi uma prova a Deus que era para não se cumprir. E o que eu pedi para não se cumprir foi exatamente o que eu disse: se for da tua vontade, que se cumpra desse jeitinho aqui. Se não for, que não se cumpra. Então, meus irmãos, você quer ser abençoado, quer ser uma bênção? Então, o Senhor disse a Abraão: vai para uma terra, para um lugar que eu te mostrarei, ser tu uma bênção, anda na minha presença, e ser tu perfeito, ser tu uma bênção. É importante você ser uma bênção. Não queira apenas ser abençoado, mas seja uma bênção. Não queira apenas o abençoado, ser abençoado, queira o dono da bênção na sua vida. Romanos 8:37, para concluir essa parte aqui. Eu espero que você saia daqui hoje de manhã, dessa EBD, com seu coração realmente bastante esclarecido quanto a você descobrir essas características na sua vida. Romanos 8:37. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, seja qual for o espinho na carne que você tiver, exemplo de Paulo, esteja preocupado em ser uma bênção, em andar na presença de Deus. Essa é a característica de um cristão abençoado por Deus. A sexta e penúltima é um exemplo que está lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28. Houve um momento em que Deus levou o povo para estar diante de dois montes. Eu já estive em uma distância como daqui, na rodoviária nova, diante desses dois montes. Eles estão bem próximos um do outro. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. São dois montes. E o que chama a atenção, quem se aproxima daqueles montes, eu não fui na época até lá, porque estávamos com a programação e tínhamos que visitar um outro sítio arqueológico, e se a gente fosse para lá, ia perder de visitar esse outro sítio arqueológico. O guia apenas mostrou: olha, ali é o Monte Ebal e ali é o Monte Hermon. Esses dois montes, Gerizim e Ebal, eles são fáceis de você identificá-los, porque um está na mesma dimensão, na mesma altura um do outro, paralelo. Tem apenas um vale no meio, está aqui um e o outro aqui. Só que o Monte Ebal, ele é um monte seco, só tem pedras e mato e pedregulho, melhor diria. O outro, Gerizim, é um monte bem arborizado, todo verdinho. Então Deus chegou para Moisés, e colocou o povo diante destes montes. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27 e o capítulo 28. Depois você leia com bem calma, você vai perceber isso que eu estou lhe dizendo. E o Senhor tomou aqueles dois montes como prova daqueles que, diante daquela decisão, escalaria ou o Monte Ebal ou o Monte Gerizim. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, aí ele então citou Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim. E ele mostrou para aqueles que haveriam de escalar o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Só que naqueles dois montes estava apenas uma palavra, figurativamente falando. Quem estivesse decidido a fazer e observar todas as recomendações, escalasse o Monte Gerizim. E quem tivesse decidido a não observar nada,
seguisse ou escalasse o Monte Ebal. Somente isso. Só que o monte era símbolo da maldição e o outro era símbolo da bênção. Ebal, símbolo da maldição. Gerizim, símbolo da bênção. E aí Moisés chegou para o povo e disse: escolham qual monte vocês vão escolher dos dois. E diante de tudo que a gente está vendo aqui nessa manhã, as características da bênção de Deus sobre os seus filhos, de um cristão abençoado por Deus, está em você. Você é quem vai decidir, você é quem vai escolher, você é quem vai fazer a opção. É melhor escalar o monte Ebal ou o monte Gerizim? Você é quem vai decidir isso. Você é quem vai escolher. Lembra-se de Maria e Marta? Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. E Jesus disse: dela não lhe será tirada, porque ela escolheu a melhor parte, a boa parte. Aí você escolha qual é a melhor decisão, qual é a melhor parte que você vai escolher. E em último lugar, a última característica de um cristão abençoado: abençoe a todos, sem distinção e sem acepção de pessoas. É que na nossa concepção, a gente só vai abençoar as pessoas com as quais a gente se sente bem ao lado delas. É uma pessoa que gosta, que você gosta dela, que ela gosta de você. É uma pessoa que lhe faz caridade, é uma pessoa que lhe faz o bem. É uma pessoa que está sempre de mão estendida para lhe ajudar. É uma pessoa que está sempre dando aplausos, tapinha nas costas e dizendo: você é o cara, você é tampa, você é bambam, Não é isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus falou. Há um ditado popular que diz assim: Deus te dê em dobro tudo quanto me desejares. Já viu essa frase? Esse ditado popular? Deus te dê em dobro tudo quanto me desejares. Ora, se você estiver desejando mal a alguém, se esse provérbio realmente for para valer mesmo, a maldição, o mal que você está desejando ao alguém vai vir sobre você. E se você quiser, essa é uma das características de um cristão abençoado por Deus, ser abençoado, abençoe até aqueles que lhe façam mal. Pastor, isso é muito difícil, mas não é impossível. Quem lhe fizer o mal, Jesus abençoe aquela vida, abençoe aquele irmão, abençoe aquela família. Não deseje o mal a ninguém, mesmo ao maior de todos os teus adversários. Jesus nos mostrou em sua palavra que devemos amar não somente os nossos amigos e irmãos, aqueles que nos fazem o bem, porque se eu apenas amares a estes, não há nenhuma recompensa nisso. Não só ore, mas abençoe a quem lhe ofende, a quem lhe faz o mal, a quem você detesta, a quem lhe deteste, a quem não quer ver você bem na vida. Ore por essa pessoa, abençoe, Jesus abençoe aquele abençoado. Ore, abençoe. Romanos 12:14, Paulo nos diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver nu, vista, porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Você precisa de entender essa linguagem figurativa que Paulo usa aqui. Amontoar brasa sobre a cabeça, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Quando você faz o bem a alguém que lhe fez o mal, o juízo dele vai arder. Coloca uma brasa, não faça isso não, mas coloca uma brasa na palma da sua mão, uma tenaz viva, vai arder e vai queimar, vai criar logo uma bolha. Então, quando você faz o bem a alguém que lhe faz o mal, seja quem for, o juízo dele vai arder. Puxa vida, eu fiz o mal a fulano
e ele me fez o bem. Eu estou até com vergonha de me encontrar com ela ou com ele, porque estou sem jeito. Uma vez eu li uma ilustração, é uma ilustração apenas figurativa, né? De uma senhora que ela era cristã e tinha um vizinho que ele era inimigo do evangelho, inimigo mesmo, desse que não perdia a oportunidade para fazer o mal. Então qualquer lixo que ele tinha lá no quintal da casa dele, jogava para o lixo da casa daquela irmã, e aquela irmã via tudo aquilo, limpava, enterrava o lixo e tal, orava: Senhor, tem misericórdia desse vizinho e tal. E quando foi um dia, esse homem colocou osso resto de galeto, né, podre, lá no quintal dela, um bocado de osso, vai podre, já aquele odor fétido, né? Então ela teve uma orientação. Ela chegou, pegou, comprou uma cestinha dessas, não é balaio, não, uma cestinha, pegou aqueles ossos fedorentos, podres já, com aquele odor de podridão, colocou um papel salofonezinho e fez aquele, colocou, chamou um desses meninos de rua: meu filho, vá na casa de seu fulano e não diga que foi eu que mandei não, diga que alguém mandou isso aqui de presente para ele. Aí esse homem ficou bravo, né? Ficou bravo, a reação dele foi muito diferente. Aí ela disse: mas espera aí. No outro dia, pegou um bocado de rosa, de flores, e viu a reação dele, né? Colocou flores e rosas perfumosas e foi, disse: meu filho, vai e leve e dê para aquele fulano. Ele perguntou quem tinha sido que tinha entregue. O menino disse, a pessoa pediu para não se identificar, e ele ficou irado. Ele não achou bom receber aqueles ossos podres. Mas no outro dia, aquela senhora que mandou aquela coisa de rosas perfumosas e mandou entregar, se ele perguntar, diga que fui eu que mandei. O primeiro não, diga o primeiro. E quando foi no outro dia, o menino foi lá e entregou. Meu filho, quem foi que mandou? Ah, foi a sua vizinha. Esse aqui foi a sua vizinha que mandou lhe entregar. E o outro não, a pessoa pediu para não se identificar. Quer dizer, ele achou ruim o mal que alguém tinha retribuído, mas ficou agradecido pelo que aquela senhora havia feito, de entregar aquela cestinha de rosas perfumosas. Então é isso que Paulo nos diz: não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria que nós pensássemos, irmãos, como você pode ser abençoado se você está amaldiçoando alguém. E como você poderá ser abençoado quando você abençoa até mesmo aqueles que lhe fazem o mal, aqueles que lhes ofendem. Lá no livro de Números, capítulo 22, capítulo 23 e 24, Balaque havia convidado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus havia dito a Balaão que ele abençoasse, aquele povo era para ser abençoado e não ser amaldiçoado. Ai daqueles que estão se levantando hoje contra Israel, porque só vai levar repreensão da parte de Deus. E aí Balaão, o Senhor tinha dito que se ele fosse, não era para ele ir, mas se fosse era para abençoar. E Balaão desobedeceu a Deus. E foi preciso Deus usar uma jumenta para falar a Balaão no meio do caminho, para que ele não impedisse dele ir lá abençoar. E ele foi. E Deus falou através daquele animal. É o segundo animal na Bíblia que Deus falou. Deus falou através da serpente aos nossos pais e falou agora a Balaão através daquela jumenta. E o Senhor então, quando Balaão foi perguntar ao Senhor: Senhor, é para eu ir desta vez? Ele disse: vá, mas é você para ir abençoar. Abençoou a primeira vez, a segunda, a terceira vez. Deus mandou ele abençoar. O inimigo estava querendo que Balaão amaldiçoasse Israel, mas a bênção que Balaão tinha para transmitir era de abençoar, não de amaldiçoar. Irmãos, aprendamos com Balaão que é melhor você abençoar aquilo que Deus manda você fazer do que você amaldiçoar.
Quer ser abençoado? Observe essas 7 características: fidelidade, busque a Deus em primeiro lugar. Veja que a oração deve ser indispensável. Confie e creia nas promessas de Deus. Estejamos prontos e decididos a fazer única e exclusivamente a sua vontade. Observe que esses 2 montes, Ebal e Gerizim, é símbolo de que Deus pode abençoar e amaldiçoar aqueles que decidirem espontânea e livremente escalar um desses montes. Eu aconselho que você escale o monte Gerizim, não o monte Ebal. E por último, abençoe até mesmo aqueles que lhe amaldiçoem, aqueles que desejem o mal a você. E nisso se cumprirá essa promessa que eu li para vocês no início, onde nós encontramos o Senhor dizendo: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgostos. Na tradução da linguagem popular diz: a bênção do Senhor é baseada na verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Não perca amanhã, o reverendo Euder Faber será entrevistado em nosso programa. E até amanhã.